Bom, já estamos de volta ao uniforme da minha companhia. Já está a cantora Mísia, que está atualmente em digressão com o CD Senhora da Noite. É verdade. Então, se calhar, começo por perguntar. Um disco que realça o trabalho das mulheres. É basicamente isto. O trabalho na escrita. Na escrita das mulheres. Porque cada tema é... São 13 temas e 13 autoras. Sim, senhora. É a primeira vez que se faz um disco que mostra diversidade e a quantidade de mulheres que podem escrever e que escrevem para fado. Mas um CD tão feminino numa era Merkel, isso não é um bocadinho provocatório? Ai não, mas elas têm de certeza outra estilista. As minhas autoras têm outra. Não se escrevem da mesma, principalmente não se penteiam da mesma maneira. Há uma coisa que eu gosto imenso na Merkel, ou em qualquer mulher que esteja à frente dos destinos no país, é que as mulheres vão ao mercado e fazem a compras. Sabem qual é o preço. Por exemplo, outro dia li houve um inquérito em França e os políticos, poucos deles sabiam quanto é que custava a baguete de pão. Portanto, os homens às vezes estão mais longe desses pormenores tão logísticos e as mulheres, ao menos, temos essa tranquilidade, sabem quanto é que custam as coisas. Certeza que a Merkel sabe quanto é que custa Portugal. Sabe. Quero-lhe dizer constantemente qual é que é o nosso Anda a ver quando é que desce mais o saldo, fica mais tipo saldo. Está atualmente a residir em França, certo? Não. Não reside lá? Não. Aproveito. Como vê, eu fiz o trabalho de casa e isso é que precisa, ter as fontes corretas e isso. Não estou desiludida. Toda a gente acha que eu moro em Paris ou que já morei, enfim. Sim. Aliás, foi por isso que eu até fui para Paris durante 5 anos, porque diziam já antes então que eu vivia em Paris. Eu nunca tinha vivido em Paris, no ano 2005 fui para Paris e voltei e já há 1 ano e meio que estou na casa que já tinha antes de ter ido para Paris. Portanto, eu passei 5 anos só em Paris, antes não vivia em Paris e agora moro outra vez em Lisboa, na Rua Santa Catarina. Sim, senhora. Parece uma boa rua. Porquê que acha que os franceses gostam tanto de fado? Acho que é por causa da Amália. Exatamente. Não nos esqueçamos que ela é que pôs o fado já ao nível de património mundial, porque ela andou a cantar fado nos melhores palcos do mundo, exatamente. Será que se o Passos Coelho fosse pedir ajuda externa, acompanhado de uma violinha, será que ajudava? Já que fazemos tanto sucesso lá. A cultura é um soft power internacional. Não se pode menosprezar o poder da cultura nas relações internacionais. Ok, parece-me bem. E será que o fado tem de facto alguma coisa a ganhar em tornar-se património imaterial da humanidade? Nota-se que o fado ganha alguma coisa? Eu não estou muito bem colocada para falar disso porque estive, não por vontade própria, mas bastante afastada desse processo e o que eu acho é que o fado já era património imaterial da humanidade. Exatamente. Agora pode pôr no cartão de visita. Agora está oficializado, mas não foi uma elevação. O fato não precisa que isto venha elevá-lo a sítio nenhum. Foi uma oficialização de uma coisa que já existia. Como se tivéssemos um casal que mora junto há imenso tempo e depois aos 80 anos casam-se. Finalmente se casa. Exato. Será que não dá em divórcio mais depressa? Não, mas o que é importante, agora falando a sério, o que é importante é ver o que é que se faz com essa nomeação, não é? Claro. Não é só um título, é saber o que é que se vai fazer com isso. Isso é que é importante. Sente, por exemplo, que há mais jovens a ouvirem fado? Ou era melhor pôr o João M a fazer presenças em casas de fado? Que era para levar mais jovens para dentro? Não, eu acho que eu gravei o meu primeiro disco em 1991. Portanto, eu estou entre a Amália Rodrigues e a nova geração. Na altura em que eu comecei estava também o Paulo Bragança, que espero que volte, porque era fantástico a companhia dele. E... Se não estiver a ouvir, pronto. Exatamente, Paulo Bragança, volta, por favor. Mas naquela altura era uma altura muito difícil, onde o fado tinha um estigma de culpado de muitas coisas e representava muitas coisas negativas, desde o ponto de vista da esquerda, naquela altura, depois do 25 de Abril. E que, de certa maneira, tinham razão, mas só que o fado já existia antes do Estado Novo, já existia, sempre acompanhou o contexto social. Hoje em dia, isso já está... Acho que já está, digamos, há uma análise, pode-se fazer uma análise histórica de como é que aconteceu, mas a juventude não tem, as pessoas, não só para cantar, porque há imensos jovens a cantar com vozes extraordinárias, não só para cantar ou para tocar, excelentes músicos, guitarristas e não só, mas também para ouvir. Há um público jovem muito interessado. É que não há tanta essa noção, não há tanta noção. Não há noção de que o fado também o fado também mudou, não é? Já não, as pessoas têm mais cuidado com as letras, com a imagem, o aspecto dos fadistas e das fadistas é mais contemporâneo. Já não é aquela coisa de Shile numa casa. Não, o Shile é ótimo, porque o Shile depende de onde é que se puser e como é que se puser o Shile. Eu acho que devemos manter todos os signos
mas só naturalmente a visitá-los, não é uma intenção forçada. O tempo, digamos, o fado é uma canção urbana, portanto, está sempre a ser renovado. E está sempre a crescer. Sempre a ser renovado. Deixa-me fazer uma pergunta. Há bocado estava a dizer que o fado nem sempre foi bem visto. Foi por isso que começou a cantar em japonês, francês, catalão, inglês, português? Não comecei a cantar... Quem é que escreveu isso? Já cantou nestas línguas todas, certo? Já cantei. Já cantou. Comecei a cantar, vamos lá ver. Eu cantava em português, certo? Sim. Eu, quando comecei a cantar fado, cantava português só. E andei durante 8 anos a cantar fado. E fado do António Lobo Antunes, José Saramago, Sérgio Godinho. Pois, Fernando Pessoa também era importante, mas não tinha escrito para mim. Claro, aproveitou. Mas realmente o meu principal instrumento de trabalho é a palavra, mas são os autores que escrevem de uma forma contemporânea, estão vivos e escrevem para o meu trabalho. Isso é um ponto importante naquilo que eu faço. Portanto, naquela altura eu andava a cantar esses autores todos. Não neste disco, no anterior disco, que se chama Ruas. É um disco duplo. De um lado é Lisboarium, que é uma homenagem à cidade de Lisboa, foi o que eu fiz. Este disco foi o único disco que eu fiz desde longe, que fiz desde Paris. E do outro lado, o outro CD chama-se Turistas, exatamente. E aí os turistas é que são músicas de outros países que têm a relação com o fado, que para já a maior parte dos intérpretes suicidaram-se ou tiveram umas vidas completamente extremas. Coisa animada, portanto. Completamente animado, tudo muito, muito animado. E depois... O tema dessas músicas fala das mesmas coisas que fala o fado, das mesmas emoções e dos mesmos sentimentos. É evidente que eu já cantei catalão, minha mãe era catalã, tudo isso, mas, digamos, o que eu quero deixar claro é que durante 20 anos o principal objeto do meu trabalho foi o fado cantado em português e não só, com a mais-valia de cantar os melhores poetas que escreveram especialmente para os meus discos. Mas eu fiz-lhe esta provocaçãozinha das outras línguas porque ia lhe perguntar se tem medo que o Passo Coelho também mande os fadistas emigrar e cantar para o outro lado. Nós já emigramos. Como estão a pedir ao Pastel de Nata o Passo Coelho, mas é mandar os fadistas voltar. Pois. Voltar. Porque nós já emigramos. Aliás, o fado é um grande veículo de cultura e muitas pessoas que não conheciam alguns poetas ou que não conheciam bem esta forma de arte, a nossa cultura musical, vêm, interessam-se pelo país e, portanto, são turistas que vêm gastar dinheiro cá e que vêm informar-se e que vêm visitar Lisboa, porque Lisboa faz, portanto, esse tipo de coisas, não só, digamos, é bom nós andarmos lá fora, mas é bom para cá. Que também voltem, como é óbvio. Eu voltei numa época de crise. Voltei há 1 ano e meio. Isso é preciso ter coragem. E estava muito bem, não é? Tinha acabado de ser condecorada e tudo. Não, voltei porque eu não me mexo, digamos, não me mexo por isso. Ouvi falar das árvores do Príncipe Real que iam deitá-las abaixo. Pois. E disse, tenho que voltar. Foi assim. Antes de mandar aquilo tudo abaixo. Não sei porquê. Literalmente. Exatamente. Não. Ama que correntou-se a uma árvore. A uma árvore com um cinto de discos. Realmente, claro, CDs, claro, para fazer promoção. Falar em promoção, então se calhar acabamos só a dizer as próximas datas da Mísia lá para casa. Dia 4 de Fevereiro vai estar no Teatro São Luís, no dia 25 no Cine Teatro em Castelo Branco, no dia 8 de Março em Gaia, no dia 9 de Março em Ovar e no dia 22 de Março no Teatro Campo Alegre no Porto. E nisto não me enganei. Porque Pumba! Acabei em grande. Porque é a primeira vez que eu faço assim no meu país uma espécie de turnê, até agora não tinha sido possível. Cantava sempre ou no Porto, ou em Lisboa, ou em Coimbra, só assim nas cidades. E assim tem uma espécie de tour. E assim é mais. E queria chamar a atenção, no dia 4 é a apresentação em Lisboa, no Teatro São Luís, mas no dia 3 há um encontro com as autoras dos poemas, exatamente, dos poemas, e vai ser moderado pelo Nuno Pacheco, e vamos já estar às 7 da tarde no São Luís, no Jardim de Inverno. É um encontro para falarmos de como é que é escrever para fado, algumas delas é a primeira vez que elas tinham escrito, falar um bocadinho. Sim senhora, fica então o convite para as pessoas lá para casa, aproveitem então a data.